Meus irmãos, nesta noite eu gostaria de meditar com vocês a respeito de um texto que é a respeito mesmo. Eu queria falar sobre o livro de Salmos, porque o livro de Salmos nesses dias, principalmente, o livro de Salmos ele tem uma mensagem muito direta ao nosso coração. Não é necessário nem mesmo ser um grande estudioso, um erudito da teologia, para compreender perfeitamente o que o Salmo diz. O Salmo tem uma aplicação muito prática na nossa história. Teve alguém que escreveu, inclusive, um livro falando a respeito de uma análise psicoteológica dos Salmos. Porque nos Salmos nós vemos os sentimentos, as emoções, tudo aflorando, o momento de cada um dos escritores, dos salmistas, né? Então é como se nós hoje escrevêssemos uma música para Deus, um louvor para Deus. Talvez nós falássemos das nossas aflições do ano de 2021, daquilo que nos alegra, daquilo que nos preocupa. Então a nossa alma estaria ali e também a expressão da nossa confiança em Deus, do amor que nós temos por Ele. Tudo estaria contido nesse escrito, nessa poesia acompanhada por instrumentos, porque, na verdade, um salmo é isso, é uma poesia acompanhada por instrumentos musicais. E eu queria ler para vocês, nesta noite, de forma bem devocional, de maneira devocional, o Salmo de número 146. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia, aleluia, louva, ó minha alma. Desculpa. Mais uma vez. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos do céu, os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. Ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Meus amados irmãos, vamos orar mais uma vez, rogando ao Senhor a sua bênção. Senhor Deus Pai, queremos te agradecer por esta noite, pela alegria de nos reunirmos aqui, por esta plataforma, o Zoom, e queremos te pedir que o Senhor, Pai, possa usar esse mecanismo para que a nossa vida seja edificada, para que o nosso coração seja aquecido, para que também nossas emoções sejam despertadas, Pai. Ó Deus querido, é o que nós te pedimos nesta hora. Peço a tua iluminação para que, ao falar, ó Deus, o texto possa ganhar ainda mais clareza nos meus lábios, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, porque o fazemos em nome de Jesus Cristo, esta oração. Amém. Amados irmãos, o texto do Salmo 146 é um salmo que fala sobre a nossa fragilidade, a fragilidade humana, mas, ao mesmo tempo, ele fala da fidelidade de Deus. Se, por um lado, nós somos frágeis, nós somos limitados e débeis, por outro lado, nós temos um Deus que é um Deus forte, que é um Deus poderoso, que nos guia, um Deus que nos conduz com a sua soberana vontade. Então, o Salmo 146 é um salmo de adoração, de reconhecimento de quem Deus é, e ele começa com aleluia. Repare comigo, aí olhe para a sua Bíblia, veja no verso primeiro, ele começa com aleluia. E quando nós olhamos para o verso de número 10, ele também termina
com aleluia. É curioso dizer que em algumas igrejas você falar aleluia é algo até proibido, porque fere um pouco a teologia, a liturgia daquela igreja. Mas eu diria para você nesta hora, meus irmãos, que existem momentos na nossa vida que a gente vive e que depois que nós as superamos, não existe uma expressão melhor do que aleluia. Aleluia consegue expressar, de fato, o que nós estamos sentindo. Eu imagino que hoje, lá na casa do seu Jânio, nosso irmão amado e querido, o termo seja hoje aleluia, glória a Deus e coisas parecidas, diante da mudança do quadro vivido por ele. Depois de uma enfermidade, ele agora está em casa, junto com a sua família. Então, um grande presente de Deus. E, em momentos assim, a expressão que flui dos nossos lábios é aleluia. E não precisa a gente explicar o que é aleluia, porque todo mundo já entende, compreende o que nós queremos dizer. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, no momento difícil da vida, de insegurança, de desemprego, solidão, de fracasso, de doença na família, quando a gente observa que algumas coisas estão fugindo ao nosso controle, obviamente, a nossa maior expectativa é que haja uma reversão num quadro como esse. E quando há essa reversão, nós irrompemos em louvores a Deus, em gratidão a Deus por aquilo que Ele realiza e pode realizar na minha vida e na sua vida também. Porque esse Deus, Ele é um Deus que a gente ama e serve, mas Ele não é um Deus tirano, Ele não é um Deus opressor, Ele não é um Deus patrulhador, mas Ele é, acima de tudo, revelado na Bíblia como um Deus amoroso, um Deus que também se revela como Pai, como um amigo, para todas as horas, para todos os momentos. E quando a gente pensa que Ele falou aleluia, quem é que é merecedor de aleluia segundo o texto escrito por esse salmista? Quando a gente olha para a Bíblia, o texto vai dizer assim, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Então, a primeira coisa que a gente observa que o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus de toda a sua vida, o Deus da minha vida e da sua vida, é esse Deus que merece o nosso louvor e a nossa adoração. O Deus de todo o meu ser. Quando o texto fala aqui em alma, alma não é apenas um elemento etéreo do nosso corpo, do nosso ser. Não, é todo o nosso ser integral. E isso é maravilhoso, saber que esse Deus é um Deus que se relaciona conosco como pessoa, dentro da nossa inteireza. É assim que ele se relaciona comigo e com você também. Depois, o texto vai nos dizer assim, no verso de número 2, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Se você observar, aqui aparece algo muito comum na poesia hebraica, que é o chamado paralelismo hebraico, que sempre nós encontramos nos Salmos e em outras literaturas também poéticas do Israel antigo. E quando eu olho para o texto, eu vejo aqui esse paralelismo. O que é isso? Ele fala a mesma coisa duas vezes, mas com palavras diferentes. Veja comigo que no verso 2, na parte A, ele fala que louvarei ao Senhor. Na parte B, ele fala cantarei louvores. É a mesma coisa. E depois ele diz, durante a minha vida. E depois, na parte B, enquanto eu viver. Ele está dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Isso é próprio da poesia hebraica. Mas o que ele quer enfatizar? Ele quer enfatizar que durante toda a sua existência, ele amaria e ele louvaria esse Deus. Não seria um Deus a ser adorado apenas nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dificuldades, problemas e dores. Então, para o salmista, ele sabia que a vida era composta de momentos antagônicos. É assim comigo, é assim com você também, mas em todo tempo ele se dedicaria a louvar o Senhor, porque ele sabia exatamente quem é o Deus a quem ele serve. Então ele chama de meu Deus. E por que ele chama de meu Deus? Porque, está no verso número 2, porque esse Deus, embora sendo de todos,
Esse Deus era um Deus bem particular, era um Deus com o qual ele se relacionava, que ele conhecia, que ele tinha relacionamento, não apenas um conhecimento intelectual ou religioso, mas ele tinha com esse Deus a experiência de momentos bem diferentes, mas em todos os momentos ele conseguia ver, observar que Deus estava presente na sua história e também na sua vida. Então, que coisa linda é a gente ver que o Deus dele, o Deus a quem ele servia, era o Deus da minha vida, o Deus de todo o meu ser, o Deus do meu íntimo. Ah, meus irmãos, que coisa linda e maravilhosa. E é por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele também tinha essa visão de contentamento. Nós lemos isso lá em Filipenses, capítulo de número 4, né? Ele sempre expressa: tudo posso naquele que me fortalece, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as minhas necessidades, ou as vossas necessidades, em Cristo Jesus. Capítulo 4, versículo 13 e 19, respectivamente. Então, para Paulo, Paulo também sabia quem era esse Deus. Tinha uma relação íntima, profunda com Deus, e ele sabia que podia confiar em Deus. O louvor do salmista não está circunscrito ao templo. Embora nós devamos adorar no templo, e devemos ir ao templo, devemos estar juntos sempre que possível, mas o louvor não pode ficar restrito ao lugar do templo, ao momento da religião formal na igreja, mas nós precisamos não apenas aos domingos, mas em todos os dias, em casa também, adorar a esse Deus, louvar a esse Deus enquanto nós existirmos. Deve ser assim. Enquanto houver fôlego, todo ser que respira, louve ao Senhor, diz o Salmo 150. Então, há um convite que o salmista faz também no Salmo 150, para que todos louvem a Deus. E aí vem a pergunta: nós temos louvado a Deus? Nós temos agradecido a Deus por suas bênçãos, por aquilo que Ele tem realizado na nossa vida, até mesmo pela força que Ele tem nos concedido para superarmos as dificuldades da vida? Tudo isso são motivos de louvores a Deus, e nós precisamos reconhecer. Precisamos, assim como o salmista, e também em outras passagens dos Salmos, agradecer a Deus pelas pequenas vitórias, pelas pequenas bênçãos, que talvez alguém olhasse e dissesse: meu Deus, mas você está tão feliz por uma coisa tão ínfima, tão pequenina. Mas nós devemos nos alegrar, assim, festejar, porque cada vitória, por pequenina que seja, elas também, essas pequenas vitórias, elas são a preparação para bênçãos ainda maiores que chegarão para mim e para você. E eu não posso esperar só que as bênçãos enormes cheguem, mas eu preciso agradecer a Deus por cada momento, por cada instante, por cada vitória, e me alegrar em Deus por aquilo que Ele tem realizado. Meus irmãos, quando nós evangelizamos pessoas também, nós temos que entender que, quando alguém se converte, nós precisamos pregar para elas o Evangelho. Falar da Bíblia para elas, desse Deus que nós acreditamos. Mas não pregar excessivamente uma religiosidade. Claro que nós temos uma religião com preceitos, com normas, mas não podemos pregar um Deus moralista. Não podemos pregar um Deus que seja um Deus que vive procurando ter feito nas pessoas. Nós, claro, temos nossas bases, que são bem firmadas, mas o que nós precisamos anunciar às pessoas que existe um Deus, que Ele é um Deus bom, que é um Deus que ama, que é um Deus que quer estar conosco em todos os momentos da nossa existência. É essa mensagem que nós precisamos comunicar às pessoas. Claro que esse Deus transforma, claro que esse Deus não permite que nós nos mantenhamos da mesma forma que chegamos. Ele vai operando na nossa vida, mas nós temos que pregar o Evangelho. Falar de um Deus que se relaciona, que se preocupa, um Deus que, na verdade, Ele quer ver pessoas se dobrando diante dele, mas para viver uma vida plena, para viver uma vida feliz. A emoção, a sensibilidade, a generosidade que Deus nos impulsiona a ter, precisa também existir naqueles que são os novos convertidos. É muito triste quando alguém
não se converte a Deus, a Cristo, mas se converte a uma religião. Quando a pessoa, ao adentrar a fé, em vez de melhorar, ela piora. Pastor, mas como assim? Sim, isso pode acontecer quando a pessoa, ao ouvir não o evangelho verdadeiro, ela ouviu apenas uma mensagem meramente religiosa. Mas quando a pessoa é transformada por Deus, ela vai ter aquilo que já existia nela de forma mais potencializada ainda, mas ela vai ter novos sentimentos, novas posturas, ela vai ter mais emoção, uma emoção santa agora, vai ter sensibilidade, vai ser generosa e muito mais. Quando eu vejo alguém que, antes de ser crente, era generoso e agora se tornou sovina, eu penso que essa pessoa, de fato, ela não conheceu o Evangelho de Jesus Cristo. Quando pessoas passam também a ser arrogantes, metidas, donas da verdade, perfeccionistas ao extremo, essas pessoas, na verdade, não conheceram ainda o verdadeiro Evangelho. E é isso que o salmista está dizendo aqui, falando de uma relação prática com Deus, de coisas do dia a dia, do cotidiano, e como ele lidava com essas coisas. Quantas vezes chegamos em casa, depois de um culto na igreja, depois de participarmos de um culto na igreja, e quando a gente chega em casa, em vez de estarmos com nossa face alegre, sorridente, animada, nós estamos sisudos, chateados, brigando por tudo e reclamando de todos. Nem parece que nós voltamos da igreja. E com um certo motivo, os nossos familiares também pensam assim, até que ponto valeu a pena ter ido à igreja? Até que ponto vale a pena ser crente? Olha como chegou em casa, nem parece que acabou de chegar na igreja. Meus irmãos, Deus é a minha esperança, Deus é a nossa esperança. E a nossa esperança em Deus, ela sobrepuja as demais esperanças. É nele que aguarda, acima de tudo, o nosso coração. De tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, é ele quem cuida. Então, meus irmãos, depois de pensar um pouco a respeito de quem merece o aleluia, e nós vimos que quem merece o aleluia é esse Deus maravilhoso que nos ama, que nós conhecemos, que nós sabemos como ele é, Deus de todos os momentos, de todos os tempos. Uma outra pergunta surge no texto. Em quem não depositar nossa confiança? Se existe um Deus em quem nós devemos depositar a nossa confiança, o salmista também vai falar daquelas pessoas nas quais nós não devemos depositar nossa confiança. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha assim, o versículo de número 3, veja comigo. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então, o salmista vai nos falar aqui que, por vezes, nós temos uma tendência em buscar ajuda nos príncipes, nos poderosos. Mas os homens, por mais poderosos que eles sejam, eles têm os seus recursos limitados. São recursos carentes. Por mais que sejam pessoas poderosas e influentes, elas têm os seus recursos limitados. Abraão e Israel voltaram-se para o Egito em vez de buscar a ajuda de Deus. Em vez de buscar a Deus, foram buscar socorro no Egito, no mundo, que o Egito é, na verdade, o símbolo do mundo. Confiar no homem é confiar e depender daquilo que não pode durar, pois o homem é mortal, e com eles as suas ideias brilhantes, e com eles as suas ideias brilhantes. Os homens têm ideias maravilhosas. Nós não estamos negando o valor, a importância de termos o apoio, a ajuda de pessoas amigas, não. Mas é triste quando o crente, ele apenas coloca a sua confiança não no Deus Criador, no Deus poderoso que ele conhece, mas ele vai buscar, em primeiro lugar e acima de tudo, a ajuda daqueles que são mortais, assim como ele, daqueles que são inconstantes, daqueles que ora pensam uma coisa, ora pensam outra coisa. Não, Deus tem firmeza, Deus tem estabilidade, mas infelizmente o homem, ele é precário, ele tem muita debilidade em seus
aspectos intencionais, aquilo que ele deseja. Vira e mexe, ele muda. Ora quer uma coisa, ora ele quer outra coisa. Ora ele é amigo, ora não é amigo. Ora ele jura entrar numa guerra com você e até morrer por você. Em outros momentos, ele pula do barco, quando nem mesmo o barco está correndo o risco de afundar. Ah, meus irmãos amados e queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o salmista está dizendo que os objetivos, as aspirações, os sonhos, embora devamos ter sonhos e objetivos, ele está dizendo que tudo isso é muito precário, é instável. De uma hora para outra, o ser humano volta ao pó. E aí, todos os seus sonhos e objetivos ficam por terra. Planos e objetivos não seguem adiante. Nós precisamos nos voltar para Deus, porque é Deus que nos fortalece, que nos anima a desenvolver os nossos projetos na vida. É Deus que coloca sonhos, é Deus que nos faz sonhar, que nos faz idealizar, que nos faz querer conquistar e fazer coisas lindas para a sua glória. Mas nós precisamos entender que a nossa vida é frágil e que também a vida daqueles em quem nós depositamos por vezes a confiança também é uma vida extremamente precária. A pessoa não tem poder para tanto. E é isso que o salmista está dizendo para mim e para você aqui. Ele fala em quem deve pôr a confiança, em quem deve depositar sua confiança, mas também em quem não deve pôr a nossa confiança. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Veja que as ideias são ideias muito práticas, de coisas que nós experimentamos no dia a dia da nossa vida. Quem nunca viveu situações parecidas? E o salmista não está aqui julgando ninguém, mas ele está falando e refletindo sobre questões que acontecem conosco. Por isso, a fraqueza do homem e, por outro lado, a fidelidade de Deus estão aqui nessa página dos Salmos, o Salmo 146. E a terceira pergunta: em quem devemos depositar nossa confiança? Em quem devemos depositar nossa confiança? Essa é a pergunta que o salmista está fazendo. Primeiro ele fala quem merece o nosso aleluia, o meu aleluia, quem merece, o nosso louvor. Depois ele vai dizer quem não merece. É o segundo ponto, em quem a gente não merece depositar nossa confiança, porque não merecem essa mesma confiança. Mas agora ele vai dizer para nós, a partir do verso 5, em quem devemos depositar nossa confiança. Então, veja comigo, versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês aqui no verso número 5 é que o salmista diz que é feliz. E quem é feliz? É feliz quem não deposita a confiança meramente no braço humano, nos poderosos dessa terra. Mas ele está dizendo para nós, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. O que ele está dizendo aqui para mim e para você? Que é um Deus de pessoas, é um Deus da história, é um Deus que participa da nossa vida com grande interesse. Ele tem um grande interesse na minha vida e na sua vida. E sendo assim, nós não podemos viver a nossa vida de qualquer forma. Nós precisamos ter bons gostos, bons sonhos, bons desejos, ter uma história bonita, devemos desejar aquilo que é belo, aquilo que é lindo, aquilo que é maravilhoso, que é saudável. Devemos desejar cultura, intelectualidade, devemos desejar ir ao culto, ter um bom culto, uma bela pregação. Nós devemos desejar essas coisas boas que fazem parte da vida. Esse Deus é um Deus de pessoas, é um Deus que participa da nossa história, ele participa da nossa vida com grande interesse. Aquilo que você faz com o seu dinheiro, aquilo que eu faço com o meu dinheiro, aquilo que eu faço com o meu tempo, que você faz com o seu tempo, o que você está lendo, o que você está assistindo, no que você deposita a sua assistência no dia a dia, o que você vê na televisão, onde está indo o seu tempo mais precioso, um tempo que não volta mais. Então, irmãos queridos, nós precisamos viver sabendo que existe um Deus que se relaciona comigo e contigo, e é nele que a gente põe nossa confiança. E ele tem um grande interesse na minha vida e na sua vida. Que eu seja alguém elevado,
que eu não viva a minha vida baixando a bola, baixando o nível. Não, eu preciso sonhar com coisas lindas, com coisas grandes, com coisas especiais. É isso que eu preciso fazer. E você também. Esse Deus, ao mesmo tempo, ele é o Deus de Jacó. Aquele que foi suplantador, aquele que enganou o irmão. Esse Deus é o Deus de pessoas que falham também. Ele é um Deus de pessoas como nós, que têm seus erros, seus equívocos, mas que não permanecemos da mesma maneira ao ouvir a sua voz. Mas ele é um Deus de pessoas que também erram. Ele não é um Deus intransigente, mas ele nos põe de pé para que a gente agora caminhe de outra maneira, de outra sorte. Ele é um Deus extremamente interessado nas nossas conversas. As nossas conversas são edificantes, são de alto nível, ou as nossas conversas são apenas conversas de fofoca, falando de coisas que aconteceram na televisão e que são perniciosas, que até mesmo mencionar já é algo negativo. Esses últimos dias temos visto tanta coisa na televisão que a gente fica pensando, meu Deus do céu, quanto desprezo pela vida. Como as pessoas estão deixando escapar algo tão maravilhoso que é viver. E às vezes na mais tenra idade. Às vezes conseguem sucesso muito cedo, mas não sabem se conduzir na vida, não se formaram como pessoas e cometem atitudes horrorosas, abjetas. E a gente fica pensando, por quê? Porque não conheceram esse Deus maravilhoso que o salmista conhecia e que nós também tivemos o privilégio de conhecer. Embora não sejamos perfeitos, mas nós ansiamos por bons valores, por boas coisas. Esse Deus, ele é um Deus que está atento às nossas dores e às nossas aflições. Ele é aquele Deus que ouve, que presta ouvidos, que dá atenção, como diz no Salmo 40. Ele é um Deus que nos ouve, que presta atenção, está atento às nossas aflições. É também um Deus que nos concede bênçãos. Lá no Salmo 84, versículo 11, nos diz que ele nos dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Aqui ele não está dizendo de pessoas perfeitas, prontas, acabadas, mas se você tem uma relação verdadeira com Deus, direta com Deus, de quebrantamento diante de Deus, Deus está atento às suas necessidades reais e ele próprio as supre no devido tempo, dentro da necessidade. Esse Deus que é tão bondoso, ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Eu diria para você que uma das maiores necessidades que ele supriu foi ter nos dado uma vida nova, um coração novo, ter se revelado a nós em Jesus Cristo para que pudéssemos ter salvação. Ele nos deu a conhecer a igreja, ele nos deu a conhecer a sua palavra. Que coisa boa é ter esse manancial de conhecimento, de crescimento espiritual, essa bússola, inclusive, do nosso caminhar no dia a dia. E quando chega no versículo de número 6, ele diz que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Aqui no versículo de número 6, ele mostra para nós que esse Deus, ele é o Deus do cosmos, ou do cosmos, tanto faz. Ele é o Deus dos céus e da terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele, embora sendo grandiosíssimo, ele, ao mesmo tempo, ele pervade a história. Ele entra no dia a dia das pessoas. Ele se interessa por nós. Ele trabalha em nosso coração. Ele não sossega enquanto não trabalhar e operar em nós e nos formar segundo o seu querer e o seu desejo. Deus está falando comigo, com você, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos viver uma relação profunda com esse Deus. É um Deus excelente, que gosta de coisas excelentes. E é Ele mesmo que nos impulsiona a querer o que é melhor, o que é bom, o que é agradável. A palavra filocalia, né, tem tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui. É o desejo por aquilo que é belo, que é bom, que é agradável. Então, é esse sentimento, esse desejo, que é próprio de todo aquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo, ele tem um novo gosto. Em tudo que ele faz, na roupa que usa, no que compra, como se veste, no que come, no que lê, no que assiste. Ele tem um gosto por algo
maravilhoso, por algo bom, por algo belo. Quando a gente olha para o texto ainda, a gente pensa que esse Deus é quem mantém para sempre a sua fidelidade. Ele não sofre variação, ele é imutável. Ele nos ama e ama mesmo. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos, ele ainda assim nos ama. Ele é um Deus que sabe a nossa estrutura, porque ele nos conheceu verdadeiramente quando o Verbo encarnou, quando Jesus Cristo veio a este mundo. Então ele sabe tudo o que se passa com você e que se passa comigo também. Mas ele decidiu nos amar. E esse amor não sofre variação. Ele nos ama sempre, mesmo quando nós não correspondemos exatamente à sua expectativa, ao seu querer revelado na palavra. Agora, para a gente finalizar, caminhando para o final, como esse Deus, ele age na história. Veja comigo. Agora é o quarto ponto. Como ele age na história, como ele se revela, como ele se mostra nos seus atributos. Quem é ele? Vamos ver agora como ele é, na verdade, no dia a dia das relações mais variadas. Diz assim o texto para nós: o que faz justiça aos oprimidos e dá pão ao que tem fome. Então, a primeira coisa que nós verificamos é que esse Deus é um Deus extremamente sensível, atento, pessoal, e ele se preocupa com aqueles que são explorados, com os prisioneiros, com os inválidos, com os desanimados. É o que o texto nos fala aqui. Então, esse Deus a quem nós tributamos a nossa fé, dedicamos honra a ele é um Deus que, na verdade, se preocupa com todos aqueles que estão à margem, que estão sofrendo, ou por uma atitude mesmo, ou por circunstâncias, ou por um conjunto de fatores, mas Deus se preocupa. E Deus, de fato, ele gostaria de ver que as pessoas mudando suas histórias, e o caminho para que isso comece a acontecer está em Jesus Cristo. Ele dá pão ao que tem fome. Ele é o pão da vida, que supre nossa fome existencial, que dá sentido à nossa vida. Ele, além de suprir nossas necessidades materiais, nós sabemos bem disso, Mateus capítulo 6, versículo 33, nos fala a respeito, mas ele também é um Deus que supre a nossa necessidade espiritual. Esse desejo que nós temos de completude, ele supre, é ele que preenche esse vazio que está em nós. É ele que faz com que a gente acorde com mais motivação, com mais encantamento em relação à vida, apesar de todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Ele, diz aqui o texto para nós, no versículo número 7 ainda, que ele liberta os encarcerados. Ele libertou seu povo do Egito, libertou Judá do cativeiro, libertou a cada um de nós do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do pecado. Meus irmãos, como tem gente sendo ceifada nesses dias por causa do pecado, por causa de um estilo de vida completamente contrário aos valores de Deus. Pessoas que têm tudo, mas não têm nada. Pessoas que vivem de festa atrás de festa, nada sacia. Pessoas que não conseguem beber água unicamente na sua fonte. O que eu quero dizer com isso? Não conseguem se deleitar nos prazeres que são proporcionados dentro de casa. E aí fazem bobagem e perdem a vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor é aquele que liberta essas pessoas que estão encarceradas por Satanás, no pecado, estão presas ao pecado, não conseguem viver longe do pecado. O pecado exerce uma atração fortíssima sobre essas pessoas. E diz o texto ainda, ele abre os olhos aos cegos. Veja comigo, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Algumas coisas importantes aqui. Ele restaurou a visão de cegos, nós sabemos disso pelo Evangelho. Ele restaura a nossa visão para que possamos ver a vida como ela realmente é. Ele nos direciona o espaço, nos conduz pela avenida da justiça
por amor do seu nome. Ele tem coisas para nós que são extremamente felizes e prazerosas e que não fogem ao padrão estabelecido por ele mesmo. Quando nós nos tornamos novas criaturas, nós encontramos um prazer enorme em coisas que, infelizmente, aqueles que ainda estão nas trevas não conseguem visualizar nem tampouco perceber. Mas quando ele adentra a nossa vida, ele abre os olhos. Metaforicamente falando, ele nos permite ver o que para nós, então, era invisível. A sentir sabor e gosto por aquilo que até então a gente não reconhecia como algo interessante ou saboroso. Ele também levanta os abatidos, os desesperados, desamparados, os caídos, e levanta por amor do seu próprio nome. Ele levanta com poder. Ele não encontra alegria em ver ninguém caído e abatido. Ele ama os justos. Todo aquele que foi justificado por Cristo e que tem fome e sede de justiça, como nos diz o capítulo 5 de Mateus. Então, ele ama os justos. E ele ama você. Ele ama todo aquele que confessa Jesus Cristo, que foi justificado por Jesus Cristo. Porque nossa justiça própria é como um trapo de imundícia. Ela é muito vulnerável, ela é fraca. As nossas melhores obras, aquilo que nós fazemos e que achamos que tem algum valor, tudo isso é muito frágil para merecermos alguma coisa da parte de Deus. Mas se fazemos coisas lindas, nós fazemos para a sua honra, para a sua glória e para o Senhor. Textos para nós ainda. Versículo 9. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O seu cuidado é grande com os desassistidos. Ele se comove com o sofrimento dos necessitados. O nosso Deus é um Deus assim. É um Deus que se preocupa. Por isso mesmo, a legislação de Israel já contemplava os interesses, os direitos daqueles que eram mais fragilizados na sociedade. O órfão, a viúva, o estrangeiro, todo aquele que precisava de algum tipo de assistência. E da mesma forma, Deus ainda hoje, em nossos dias, ele contempla com muito carinho a necessidade das pessoas, principalmente das mais fragilizadas. Deus aumenta, por outro lado, a frustração dos perversos. Os planos dos ímpios não darão em nada. É o que nós entendemos pelo versículo que nós lemos. Olha, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Aquele que é ímpio, que faz o mal, que prejudica, que trabalha contra todos esses, o Senhor mesmo frustra os seus intentos. No devido momento, na hora exata, no instante preciso, o nosso próprio Deus se encarrega de atrapalhar, de impossibilitar, de frustrar esses intentos tão perversos. O nosso Deus interage, o nosso Deus age na história. Os planos dos ímpios, eles não darão em nada. Eles pensam que sairão vencedores, mas eles já estão derrotados. E o salmista, ele atesta a mesma verdade na sua própria experiência existencial. Ele tinha isso de cor, ele sabia, tinha visto durante toda a sua trajetória. E, por fim, o texto diz, o Senhor reina para sempre. O Senhor reina para sempre e reinará para sempre. Eternamente o Senhor reina. Ele reina na sua vida, ele reina também na minha vida. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Mais uma vez aqui nós vemos o paralelismo hebraico. Ele fala a mesma coisa, se valendo de palavras diferentes. Reina para sempre, e depois diz, de geração em geração. Ou seja, Deus é o grande rei de toda a história. Ele é o rei que adentra a eternidade conosco. Ele é aquele que é Senhor de tudo e de todos também. E o salmista, nesse texto, ele fala para nós uma mensagem muito importante para dias como os nossos, dias de temor, de fragilidade, de insegurança. Nós podemos ter muita fragilidade. Nós podemos ser precários, frágeis.
mas o nosso Deus, ele é fiel. Ele é fiel a ele, não fiel a nós. Aquele hino, inclusive, foi mudado na nossa Bíblia, né? Na Bíblia que tem na área do cântico. Ele é fiel a si e não fiel a mim. Deus é fiel aos seus próprios projetos, planos e sonhos. E isso, para mim, é extremamente libertador, porque isso mostra a sua grandeza, a sua força, o seu poder. Ele não é um Deus condicionado ao querer humano, mas sim aos seus próprios interesses e desejos. E aquilo que ele tenciona a fazer, ninguém é capaz de impedi-lo. E isso é libertador, isso é maravilhoso. Ele é um Deus de toda eternidade, é um Deus que nada foge ao seu controle. E, portanto, nós precisamos acreditar que esse Deus fiel, que o salmista nos apresentou aqui, ele deve ser o merecedor da nossa confiança, do nosso aleluia. A ele nós devemos tributar toda a glória e caminharmos segundo as suas instruções, aprendendo a degustar a vida daquilo que ela tem de mais interessante e proporcionado por ele mesmo. A vida é linda, a vida é bonita, a vida tem prazeres, prazeres que são capazes de nos saciar, de nos alimentar as paixões, paixões dignas, paixões corretas. E nós precisamos repensar nossa caminhada como cristãos. Nós precisamos vivenciar essa espiritualidade prática que alguém como ele, como salmista, alguém como você, como eu, aprendeu a lidar com esse Deus tão especial e a viver a vida de maneira bonita, de maneira coerente. Porque só assim nós viveremos, de fato, contentes e felizes. Caso contrário, isso não acontecerá. A felicidade do homem repousa na pessoa de Deus e também nos seus valores.